Todas as vezes que nós mudamos um profeta, nós já escutamos o profeta Jeremias aqui e tantos outros. Eu sempre faço no início da pregação um apanhado geral sobre aquele profeta, para você entender um pouco a palavra e aquilo que ele está querendo dizer. E hoje nós começamos com o profeta Ezequiel. Como o profeta Jeremias, Ezequiel também foi um sacerdote, não um sacerdote como eu sou sacerdote da nova aliança, segundo o sacerdócio de Cristo, dentro do sacerdócio de Cristo, na lei de Melquisedeque, sacerdote para sempre, ordenado pela igreja, já é um novo tempo. Sacerdote que eu quero dizer do Antigo Testamento. Ezequiel era um sacerdote que fazia o seu trabalho no templo. Ele oferecia a Deus o seu trabalho ali, na realidade do templo, do culto. Não se tem dado concreto se algum dia ele serviu no templo, mas ele era familiarizado com as realidades do templo, com a realidade do culto, com tudo aquilo que era a prática e a vivência do povo judeu, da fé judaica, de toda a experiência que aquele povo vivia. E com 30 anos de idade, ele tem uma experiência extraordinária com Deus. Ele vê a glória de Deus. Deus se revela a ele na sua glória de uma maneira muito espetacular, muito grandiosa, um pouco semelhante àquilo que está em Isaías 6, quando o profeta vai testemunhar que estava orando no templo e a glória de Deus se manifestou lá no templo. E aquele encontro que o profeta Ezequiel tem com a glória de Deus define o novo que Deus tinha para ele. Deus estava chamando para que ele fosse profeta, que ele fosse um instrumento de Deus. Vai e fala, vai dizer o Senhor a Ezequiel, fala tudo aquilo que eu te mandar dizer. E meus irmãos, o profeta Ezequiel passou por cada uma. Se eu fosse contar aqui, não é nem bom contar, porque tem muita gente que não tem discernimento e vai achar que Deus está mandando fazer a mesma coisa. Mas só um exemplo. Deus mandou Ezequiel fazer a comida misturada com fezes humanas e comer, para mostrar para o povo de Israel que eles iriam passar por aquela contaminação. Aí o profeta falou: Senhor, eu nunca comi nada impuro. Aí o Senhor disse para ele: então faz com fezes de vaca. E toma água, vai tomar 1 litro de água só por dia, para que o povo entenda que eles vão passar a ausência da água, por causa da infidelidade. E essa é uma das coisas. Ele ficou deitado do lado esquerdo durante 390 dias. Depois 40 dias do lado direito. Porque ele precisava mostrar para o povo de Israel que foi aquele tempo, aquele cálculo que Deus fez, aquele tempo de infidelidade, e aquilo que eles iriam viver, por causa da opção errada que eles haviam feito. Depois manda raspar a cabeça, espalhar o cabelo em volta da muralha. E aí vai os pedidos de atos proféticos que Ezequiel fez diante do povo de Israel, para ver se despertava aquele povo para o chamado que Deus os fazia. Então, um profeta usado por Deus. Alguns exegetas discutiam, conversavam, e até há um pouco tempo ficavam pensando: será que Ezequiel profetizou na Palestina? Porque é tão clara a visão que ele tem da cidade, é tão clara a visão que ele tem do templo, é tão perfeita a imagem que ele traz. Mas não, Ezequiel não profetizou na Palestina, Ezequiel profetizou na Babilônia. Na Babilônia. Aí, João, beleza? Na Babilônia, Ezequiel profetizou. Ou seja, quando o rei Nabucodonosor, eu só estou explicando para vocês entenderem, tá bom? E aprender um pouquinho de Bíblia também, é bom. O rei Nabucodonosor invadiu a cidade de Jerusalém no ano de 997 antes de Cristo. Ou melhor, 797 antes de Cristo. E
com aquela invasão, o rei Joaquim, que era o rei da época, se você depois quiser conferir, está lá em 2 Reis, capítulo 24. Está certinho lá. O rei tinha 18 anos quando começou a reinar, fez o que era mal diante de Deus, e o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém, e o rei se entregou junto com a rainha, e Nabucodonosor levou para a Babilônia 10.000 judeus, os mais importantes que tinham na época, os mais ricos, os que tinham mais poder aquisitivo, aqueles que tinham ferravam os animais, que tinham dotes especiais, dons especiais, e junto com essa galera foi para lá o profeta Ezequiel, e foi lá diante do rio Cobar, o rio que cortava ali a Babilônia, que ele viu a glória de Deus, e Deus faz com que ele se torne profeta, e ele profetiza no exílio, no tempo mais difícil que o povo de Israel viveu. E hoje, dentro de todo esse contexto, a liturgia de hoje da palavra, fiz uma contextualização para você entender onde o profeta está na Babilônia, no exílio. E em Jerusalém ficaram os judeus pobres, simples, que continuaram na cidade. O rei Sedecias, que foi colocado no trono pelo rei Nabucodonosor, que invadiu Jerusalém, era quem governava. E esse povo estava lá se sentindo abandonado por Deus. Por quê? A cidade foi sitiada pelo rei da Babilônia, eles foram humilhados, o templo foi invadido, o rei Nabucodonosor levou tudo aquilo que Salomão tinha feito de ouro para o templo, tudo aquilo que embelezava o templo, tudo aquilo que era usado no culto foi levado para a Babilônia, e eles ficaram ali. E muitos desses judeus que já estavam pervertidos na sua religião, que já viviam na idolatria, que já viviam na infidelidade, e é muito importante a gente entender isso. O pecado capital denunciado por Ezequiel é a idolatria. O que é um pecado capital? Pergunta para quem está do seu lado, o que é uma capital? Qual é a capital do Brasil? De onde vêm as leis? Brasília. Qual é a capital do estado de São Paulo? São Paulo. Qual é a capital do estado do Rio de Janeiro? Do Espírito Santo. Aonde está concentrado o poder, e esse poder envia as ordens para o resto do seu estado ou do seu país. O pecado capital, e aí depois a gente pode ter umas aulinhas de pecado capital aqui na missa do clube quando der, para enfiar na liturgia para você entender. O pecado capital que Ezequiel denuncia é a idolatria. Ele é a fonte dos outros pecados cometidos pelo povo de Israel. A imoralidade que eles viviam, a infidelidade a Deus, a rebeldia, tudo brotava da experiência da idolatria, de um coração dividido, que não adorava o Deus verdadeiro. Esse povo subia nos lugares altos. Por que o Salmo 120 vai dizer, o salmista, para os montes eu levanto os meus olhos, de onde me virá o socorro? Não é isso que está escrito lá? Que como continua o Salmo? O meu socorro vem do que fez o céu. Ele olha para os montes, estava cheio de lugares de idolatria, postes idolátricos. Paulo vai dizer na carta aos Coríntios: não comais a comida oferecida aos demônios, porque eles comiam, faziam oferendas de comida lá nesses morros onde existia a idolatria. O povo estava contaminado. E o que Deus, na sua justiça, faz? Eu queria que você segurasse na mão um pouquinho de quem está do seu lado, balançasse a mão desse irmão e dissesse para ele: Deus é justo. Olha para quem está do outro lado e diga: Deus é justo. Então, meu irmão, diga para ele: então, meu irmão, presta atenção como anda a sua vida, porque a justiça de Deus, ela vai acontecer. Uma hora ou outra, ela vai acontecer.
ou você vai morrer, ou Jesus vai voltar e a justiça vai acontecer. Balança a mão desse irmão e diga: presta atenção. Como anda a sua vida? A liturgia de hoje é uma chamada de atenção para como anda a nossa vida. Balança a mão dele e diga amém. Deus manda, ou melhor, o profeta é arrebatado em espírito e ele tem a visão, e Deus diz que iria destruir aquele povo infiel. Você escutou bem a primeira leitura? Crianças, idosos, jovens, extermine a todos, mate a todos. Porém, ele na visão viu um homem de linho, um escriba, e ele recebeu uma ordem de Deus de marcar com selo todos aqueles que gemiam e sentiam dores diante da infidelidade daquele povo. Existia um resto em Israel que era fiel, um resto que não tinha se dado à idolatria, à imoralidade, que não tinha se envolvido com todo o pensamento social e religioso que aquele povo vivia. Eles não tinham se afastado de Deus, eles tinham permanecido fiéis a Deus. E como Deus é justo, se vai passar o anjo exterminador, vamos lembrar lá no Êxodo, pelo capítulo 12, quando o anjo exterminador passa, Deus diz: marque os umbrais da porta com o sinal do sangue, para que sejam poupados os filhos de Israel. O anjo exterminador passa, todos os primogênitos, os homens são exterminados, e só ficam os hebreus. Da mesma maneira aqui, um sinal, marque com um sinal. A gente até fala: ai que absurdo, Deus é justo, minha gente. Ora bolas, Deus é justo, a gente que não tem que brincar com Ele. A gente que acha que a misericórdia de Deus vai atuar na minha vida, então eu posso continuar na minha vidinha de pecado, na impureza, nos bate-papos da internet, na pornografia, no adultério, e pronto, acabou, Deus é misericordioso. Não, Deus é justo, meu querido, e a justiça de Deus se estabelecerá sobre a terra, sobre a minha vida e sobre a sua. Mas nós precisamos trazer em nós essa marca da escolha, da fidelidade. Deus está chamando a nossa atenção. E olha, veja bem, diz o texto de hoje que o julgamento começará pela casa de Deus. Então, meus queridos músicos, levitas, sacerdotes, seminaristas, ministros de Deus, os pregadores, se preparem. O juízo começará pela casa de Deus, por aqueles que estão à frente, por aqueles que muitas vezes levam o povo ao erro, ao pecado, por aqueles que confundem a cabeça, o coração, a vida das pessoas, por aqueles que dão contra-testemunho, que não são fiéis ao chamado que lhes foi feito. A palavra de hoje está dizendo: o julgamento começará pela casa de Deus. Apocalipse 7. Se você tem a Bíblia, vai lá. Apocalipse 7. João vai dizer no versículo 1: depois eu vi 4 anjos postados nos 4 cantos da terra. Eles seguravam os 4 ventos da terra, para que o vento não pudesse soprar na terra, nem o mar, nem as árvores. Vi ainda um outro anjo que subia do lado onde nasce o sol. Ele trazia consigo o selo de Deus, do Deus vivo, e ele gritou em alta voz aos 4 anjos que tinham recebido o poder de danificar a terra e o mar. E ele exclamou: não façais mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado a fronte dos servos do nosso Deus. Ouvi então o número dos que tinham sido marcados. Eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Versículo 9, porque ele vai dar o nome das tribos aqui, dizendo de uma realidade universal. Versículo 9: depois disso eu vi uma multidão imensa que ninguém podia contar,
gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, estavam de pé diante do trono do Cordeiro, vestiam túnicas brancas e traziam palmas na mão, e todos proclamavam com voz forte: a salvação pertence ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos que estavam de pé em volta do trono e dos anciãos e dos 4 seres vivos prostravam-se com o rosto por terra diante do trono e adoravam a Deus, dizendo: amém. O louvor, a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra e o poder, a força pertence ao nosso Deus para sempre. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado. Você precisa estar nesse número, dessa multidão de escolhidos. Você é escolhido. Quem aqui é batizado? Levanta a mão. Fica com a mão levantada. Agora baixa a mão que você levantou na cabeça de quem está do seu lado. Diga para ele: você tem a marca na sua vida. A marca indelével do batismo. Você é um escolhido. Olha para ele, dê um sorriso, diga: você é um escolhido, um eleito, para fazer parte desses 144 mil. Diga para ele, dessa grande multidão. Nós somos escolhidos, mas a nossa vivência definirá se a nossa escolha vai ser acolhida ou não no dia do juízo. Aquilo que eu optar por viver, por fazer. Não tem outra saída, queridos. Vai no capítulo 13 do Apocalipse. Existe também a marca do bicho ruim, do capiroto. Você quer dar o nome dele para quê? Pode ser chifrudo, capiroto, encardido, coisa ruim. Está aqui, versículo 16. Ela faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na fronte. Ninguém pode comprar ou vender se não tiver a marca, que é o nome da fera. Aliás, o número do seu nome. Aqui está a inteligência. Quem for inteligente, decifre o número da fera, pois o número representa uma pessoa. O seu número é 666. Número da fera. Então cuidado, você que tem mergulhado nesse mundo capitalista e dependido desse mundo para viver. Porque mesmo sendo escolhido, você pode depois aceitar a marca que não é a que Deus tem para você. A que Deus tem para você é uma marca de escolha que te dá garantia de uma vida eterna, de salvação, mas uma marca que vai te fazer o escravo de um sistema. Ah, padre, é um chip, é uma tatuagem? Não sei, ainda não cheguei à conclusão. O dia que eu chegar eu te falo. Porque uma das coisas que Deus cobra de Ezequiel, no versículo 3, capítulo 3, é que ele seja uma atalaia, que ele seja uma sentinela a avisar o povo de Israel sobre as coisas de Deus. Se um dia eu tiver uma conclusão fechada, tudo indica aí, pode ser um chip sim, indica, mas não estou afirmando 100% de garantia. A nossa geração tem condição de um chip que vai ler, vai falar da saúde, vai falar do seu dinheiro, da sua conta, do seu número de CPF, ninguém vai te roubar, se você for sequestrado, você vai ser monitorado. É muito bom para o mundo capitalista, que pensa em dinheiro, que quer segurança, que tem medo de roubo, de um monte de coisa. Mas nós trazemos uma marca em nós. E sobre essa marca existe uma promessa. E a promessa daqueles que são marcados e selados pelo Cordeiro de Deus é de um céu, é de uma vida eterna, é de uma experiência da glória de Deus para sempre, é de estar face a face com Deus, é de estar na presença do trono de Deus, da glória de Deus. Existe um sonho, uma promessa que Deus tem para aqueles que vão lutar pela fidelidade. Lembra? É um pequeno resto. Nós estamos na Babilônia. Nós estamos no exílio. O sistema babilônico é implantado no Brasil e nas outras nações. A proposta
de uma fé sem fundamento, sem fidelidade, que partilha de outras realidades, de outras situações, que não é a fé católica, que partilha de ocultismo. Deus leva, Ezequiel intercede e fala: Senhor, mas o Senhor vai fazer isso com esse pessoal? E Deus leva ele e mostra para ele, diante do templo, tinham 9 homens virados de costas para o templo e adorando o sol. Deus entra com ele dentro do templo, ele vê os ídolos que estavam sendo incensados dentro do templo. Deus mostra a perversão nos lugares altos, Deus mostra a imoralidade que aquele povo vivia, e ele diz: eu não quero a morte do pecador, mas eu quero que ele viva. Mas eles optaram pela morte, eles optaram pelo erro, eles optaram por aquilo que não edifica, eles optaram por aquilo que gera a tristeza, a angústia, eles optaram por realidades que não fazem bem ao coração e à vida. Eu não posso fazer nada, Ezequiel, a não ser corrigir o erro. E ele corrige. Paulo vai dizer na carta aos Romanos, ele vai falar aos romanos: o salário do pecado é? Romanos 6:23. O salário do pecado é? Paulo deixa bem claro. Ah, padre, você não está pregando coisa do Antigo Testamento? Não, estou trazendo para o Novo. O salário do pecado é a morte. Quantos mortos no nosso meio espiritualmente porque optaram pelo pecado? Quantos não experimentam o sabor da fé porque vivem uma vida na coluna do meio? Não é quente e nem é frio, é morno, e o morno Deus vomita. Quantos católicos, meia tigela, meia boca, que falam que é católico e não dão testemunho da glória de Deus lá fora, dentro de casa, com as pessoas na rua. Veja, Deus conseguiu enxergar no meio de Israel um povo fiel, um pequeno resto fiel, diante de uma multidão, um pequeno resto. Mantinha-se fiel, não se contaminou com o mundo, com as coisas erradas, com o mal, mas permaneceu fiel a Deus. E Deus quer a minha, Deus quer a sua, Deus quer a nossa fidelidade, para que no dia em que nós vivermos o nosso juízo, esse juízo seja para nós uma bênção e não uma desgraça. E veja, volto a dizer, os da casa de Deus, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Deus não vai perguntar para o Padre Roger: quantas missas você celebrou? Deus não vai perguntar: quantos matrimônios você assistiu, Padre Roger? Deus não vai perguntar: quantas confissões o senhor atendeu? Quantos batizados o senhor fez? A quantas pessoas o senhor impôs as mãos e orou? Quantos testemunharam a cura? Deus vai perguntar: Padre Roger, você foi fiel aos meus mandamentos, à sua vocação, ao seu chamado? Você foi fiel à minha palavra? É o que Deus vai me perguntar. Eu vou dizer: ah, Senhor, eu celebrei, vamos supor, se o Senhor me chamasse hoje, eu celebrei 7 anos a missa do Clube da Evangelização, recebi milhares de testemunhos de cura, mas nós não curamos em teu nome? Eu nem vos conheço. Mas você não pregou nos Estados Unidos, no Paraguai, na Argentina, no Brasil inteiro? Você não pregou na Europa? Você não foi não sei aonde pregar? Foi chamado para cá e para colar? Nem vos conheço. Nossa, mas o meu nome apareceu em tantos cartazes. Nossa, foi viral lá no Facebook. O encontro foi um monte de gente. Ginásio lotado, estádio lotado, centro de evangelização lotado. Eu nem te conheço, querido. Nem te conheço. Porque Deus é justo. Nunca se esqueça disso. Deus é justo. Diga isso para você: Deus é justo. Mais uma vez. Mais uma vez. Deus é justo. E é interessante como que a profecia de Ezequiel
ela muda a partir do capítulo 25, depois que os caldeus destroem Jerusalém, e acontece isso que essa visão do capítulo 9 e 10 nos traz. A glória de Deus sai do templo. O povo de Israel vê, a partir da profecia de Ezequiel, que a glória de Deus os havia abandonado. Eles estavam no exílio e eles sabiam que havia ficado um pequeno resto. Eles ficaram desanimados, abatidos, sem esperança nenhuma. E aí Ezequiel mostra para eles no capítulo 37, no Vale dos Ossos Ressequidos, o que Deus é capaz de fazer com aqueles que estavam mortos e sem esperança. Uma palavra, diga uma palavra profética, profetiza sobre esses ossos para que eles voltem a viver. E depois o povo volta, toma posse de novo da sua terra, volta para Jerusalém, mas a única vez que aquele povo contempla de novo a glória no templo é quando Jesus entra. Quando Jesus está no templo. A glória de Deus voltou no templo e eles não conseguiram reconhecer a glória de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Eu queria perguntar para você, como anda a sua vida? Diante da palavra do Evangelho, tudo que ligares na terra será ligado no céu. Quem você processou no tribunal do céu? Quantas pessoas você processou e abriu um processo no tribunal do céu e esse processo ainda está lá? Porque o que você liga na terra será ligado no céu. Quantos estão lá no tribunal de Deus, marcados pela nossa mágoa, o nosso ressentimento, o nosso ódio, a nossa raiva? Ao invés de nós entregarmos para Deus, nós nos achamos os donos da justiça, e aí colocamos um processo diante de Deus contra o seu pai, contra a sua mãe, a sua esposa, o seu marido, seu filho, a sua amiga, o seu amigo, o seu patrão. Por isso que Jesus vai dizer no Sermão da Montanha, no capítulo 5, 6, 7, o Sermão da Montanha, Jesus vai dizer: amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos... Como nós vamos conseguir alguma coisa de Deus se o nosso coração está dividido? Se não tem comunhão? Se existe um muro dentro de nós? Ali está dizendo no Evangelho que a nossa oração é ouvida quando nós estamos de comum acordo. Mas enquanto tem processos abertos, que não foram fechados, que nós não tomamos a decisão de perdoar, não liberamos o perdão, não tiramos esse processo das pessoas, como nós vamos ter comunhão? Se o nosso coração está dividido, magoado. Por quê? A promessa é: todas as vezes que que 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Diga para quem está desse lado: Deus está aqui. Nós somos mais que 3. Unidos aos que estão em casa, milhares. Mas só funciona se nós tivermos comunhão. Por isso, hoje, para refletir a glória de Deus, ser um escolhido, tenha coragem, nessa Eucaristia, de se colocar diante do tribunal de Deus e retirar o processo que você colocou nas pessoas diante de Deus, pela mágoa, pelo ressentimento, pelo ódio, pela vingança. Eu não perdoo. Diga para esse irmão, muitas vezes eu não perdoo. Perdoai as ofensas. Como é que é no Pai Nosso? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem? Até a condição do perdão passa pelo perdão de Deus na nossa vida, passa pelo perdão aos irmãos. Ou eu estou enganado? Não. Para nós refletirmos a glória, experimentarmos a promessa na nossa vida, é necessário nós criarmos juízo na nossa cabeça. É necessário.
Segura na mão de quem está aí do seu lado. Balança a mão dessa bênção. E diga: dá juízo nessa cabeça, Senhor. Mais uma vez, balança a mão desse irmão e diga: dá juízo para esse irmão, para que ele tenha coragem hoje de entregar a vida nas tuas mãos, de romper com o pecado que gera a morte, que traz para a nossa vida coisas negativas. Dá, Senhor, a esse irmão a capacidade de ser fiel, pela força da sua graça, aos mandamentos. Dá a esse irmão a graça de ser fiel à palavra. Dá a esse irmão a graça, a força necessária para não se contaminar com a mentalidade desse mundo. Dá a visão espiritual, a revelação, para que ele entenda que sobre a vida dele existe uma promessa, promessa de céu, promessa de vida eterna, promessa de restauração, de restituição. Não deixe esse meu irmão acomodado ao pecado, ao mal, à mentalidade desse mundo, mas transforma, Senhor, o coração desse irmão. Aquele povo de Israel sempre será o povo eleito. O Senhor não os abandonou. Lá no exílio tinha um profeta de Deus formando aquele povo. O Senhor não abandonou os fiéis que estavam lá em Jerusalém, com a cidade destruída, o templo profanado. Eles permaneceram fiéis. Da mesma maneira, Senhor, pela força do seu Espírito, conceda a esse meu irmão nessa noite a graça de permanecer fiel, de não se contaminar, Senhor, com as coisas estragadas desse mundo, com a idolatria. Não se contaminar, Senhor Deus, com o mundanismo, o secularismo. Transforma, Senhor, a vida e o coração desse irmão. E hoje eu peço, profeticamente, redesperta no coração dele um desejo ardente de fidelidade, que o leva, Senhor, a obedecer a sua palavra. O Evangelho diz: se um irmão pecar contra ti, vai até ele e corrija-o. Se ele não se emendar, chama uma testemunha. Se ele não se emendar, apresente-o à igreja. Se ele não se emendar, deixa ele viver como um publicano. Diga: ô Senhor, o Senhor olhou para o publicano Mateus, para o publicano Zaqueu, o Senhor olhou para a publicana adúltera e transformou a vida deles. É isso, Senhor. Eu não tenho direito de julgar, de condenar, não tenho direito de acumular no coração mágoa, ressentimento, ódio. E esse meu irmão que eu seguro na mão dele também não tem esse direito. Que a partir de hoje, Senhor, para que ele experimente os favores do Senhor, o cumprimento da sua promessa, os seus sonhos, esse irmão tenha coragem de retirar o processo que foi aberto diante de Deus contra tantas pessoas na história dele, para que ele, de comum acordo aqui na terra, possa conquistar os favores do seu coração. E esse meu irmão, a partir dessa noite, seja reflexo da sua glória, Senhor. Eu te peço isso agora,
Eu te peço isso no agora, nome de Jesus no nome de Jesus. e na força do Espírito Santo. E na força do Espírito Santo. Dá um sorriso para esse irmão agora e diga: eu estou vendo uma marca na sua testa da eleição. Balança a mão dele e diga: você é um eleito de Deus. Não joga essa oportunidade fora. Deus te escolheu desde o dia do seu nascimento. Ele confirmou a escolha no seu batismo. Talvez até hoje você estivesse vivendo longe dessa promessa. Mas balança a mão dele, diga: é hoje. É hoje. É agora. É agora. O tempo da restauração de Deus. O tempo da restauração de Deus. Na sua vida. Na sua vida. Porque Deus é justo. Porque Deus é justo. E Ele vai honrar a sua fidelidade. Ele vai honrar a sua fidelidade. Se até agora você era um infiel. Você era um infiel. A partir de agora. A partir de agora. Viva a fidelidade. Viva a fidelidade. E Deus vai honrar a sua fidelidade. Deus vai honrar a sua fidelidade com o céu. Com o céu. Aleluia. Aleluia. Ele vai honrar a sua fidelidade com o céu. Vai ficando de pé. E hoje, diante das situações que nós temos visto no mundo acontecendo, os sinais dos tempos, Deus me provocava a partir dessa palavra do Evangelho. Tudo o que vocês pedirem de comum acordo vos será concedido. O Senhor colocava no meu coração para eu convocar as sentinelas, os atalaias, na intercessão. Eu até fiz um e-mail, depois você manda para mim. Vou dar o e-mail aqui para os atalaias, onde eu anotei. Eu vou dar a direção da nossa intercessão pelo Brasil. Eu preciso de intercessores em cada estado do Brasil. Você que está me vendo, me filme aqui, querido. Você que está me vendo aí no Maranhão, no Piauí, Amazonas. Você que me vê no Pernambuco. Você que está em Alagoas. Você aí do Rio Grande do Sul, do Paraná. Você de São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Eu não vou falar aqui todos os estados, mas eu estou dando um exemplo. Eu estou pedindo intercessores em todos os estados. Então eu vou dar o e-mail. Estou chamando você que está aqui para a intercessão. Porque nós precisamos mudar no poder da oração muitas coisas. E Deus espera que nós nos coloquemos de comum acordo para que as promessas dele sejam liberadas sobre o Brasil. Promessas de bênção, promessas de avivamento, promessas de prosperidade espiritual estão reservadas para a nossa nação. Mas é preciso de um povo que ore. O e-mail que eu fiz é avivamento intercessor. Facinho. avivamentointercessor@gmail.com. avivamentointercessor@gmail.com. Você aí pode mandar. Hoje à noite, quando eu chegar em casa, depois da missa, eu vou ver, quero estar lá o seu nome. Eu quero ser o intercessor. Estou no estado tal. Eu vou lá, nós vamos ver e eu vou mandar a direção ainda essa semana de como vai ser o primeiro passo dos intercessores que se levantam nessa nação para que o Brasil seja verdadeiramente a bênção para todas as nações diante da promessa que há para nós aqui. Você crê?